Olha, vamos combinar, receber um não do banco na hora de pedir um crédito é uma coisa bem frustrante, não é verdade? A gente se prepara, junta a papelada e aí a negativa vem muitas vezes sem uma explicação muito clara. A gente fica pensando, o que será que aconteceu? E se eu te disser que o motivo raramente é só a renda? Que existem uns erros meio silenciosos que podem estar sabotando tudo sem que a gente perceba? Pois é, essa é a sensação de muita gente. Um verdadeiro mistério. A primeira coisa que vem à mente é: meu salário não foi o suficiente. Mas na maioria das vezes, o buraco é mais embaixo. Existem algumas armadilhas bem comuns, alguns deslizes, que podem travar a aprovação. Vamos descobrir exatamente quais são eles. Então, para a gente desvendar isso, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, entender esse não inesperado. Depois, a gente mergulha de cabeça nos 5 erros mais comuns. Nome sujo, renda comprometida, score, até chegar em uns detalhes de comportamento e documentação que, olha, fazem toda a diferença. E o mais importante, no final, vamos montar um plano de ação para virar esse jogo e chegar no tão sonhado sim. Vamos lá! Muita gente acha que aprovar crédito é meio que uma loteria, uma questão de sorte, mas a verdade é que não tem nada de aleatório nisso. Os bancos seguem um processo, quase um checklist, e é justamente quando a gente entende esse roteiro deles que fica claro onde estão os erros que levam à recusa. E vamos começar com o erro número 1. Esse aqui é o mais direto ao ponto. É o fator eliminatório clássico: ter o nome negativado. Antes do banco olhar qualquer outra coisa, essa é a primeira grande barreira que um pedido de crédito encontra. E aqui está o pulo do gato. Não precisa ser uma dívida gigantesca, não. Sabe aquela continha de celular que ficou para trás? Uma fatura de loja esquecida? Isso já é o suficiente para a análise parar ali mesmo. É um sinal vermelho imediato. Por isso, a primeiríssima atitude é sempre dar aquela checada geral no CPF e limpar qualquer pendência. Qualquer uma. Beleza, nome limpo, e agora? Agora a gente entra nos erros 2 e 3, que funcionam como uma espécie de fotografia da nossa saúde financeira. A renda já muito comprometida e, claro, o famoso score de crédito baixo. Os dois andam de mãos dadas. O segundo grande erro é este aqui: ter uma fatia muito grande da renda já engolida por outras contas. O banco não quer saber só quanto entra, mas principalmente quanto sobra no fim do mês. Existe até um nome técnico para isso, que é a relação dívida/renda. Basicamente, eles olham o salário bruto e veem quanto já vai embora com parcelamentos, faturas de cartão, outros empréstimos. Se essa conta for muito alta, acende um alerta gigante lá para eles. A leitura é simples. Opa, não tem muito espaço aqui para mais uma dívida. O risco de não pagar aumenta. E aí a gente chega no terceiro erro, o famosíssimo score de crédito baixo. Ele não é o único juiz dessa história, mas funciona como um termômetro da nossa reputação financeira. E sim, ele tem um peso enorme na decisão final. Mas o que exatamente um score baixo significa? E aqui vem uma surpresa para muita gente. Ele pode sinalizar duas coisas. A primeira, a mais óbvia, é um histórico de atrasos, de contas não pagas. Mas a segunda é a falta de histórico. Isso mesmo, não ter um histórico de crédito para um banco é quase tão arriscado quanto ter um histórico ruim. A pessoa vira uma grande interrogação. Certo? Agora vamos para os dois últimos erros. Esses são mais sutis, mais ligados ao nosso comportamento na hora de pedir o crédito. E são eles que muitas vezes pegam de surpresa até quem está com as contas em dia. O quarto erro é sair por aí pedindo crédito em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Pode parecer uma atitude de quem está buscando a melhor opção, mas o mercado financeiro, ele não lê dessa forma. E aqui mora um paradoxo. Toda vez que um pedido de crédito é feito, o CPF é consultado. Muitas consultas num curto espaço de tempo. Sabe o que isso parece para os sistemas de análise? Não parece pesquisa, parece desespero. E, ironicamente, quanto mais se pede, mais arriscado o perfil parece ser e menores ficam as chances de conseguir. E, finalmente, o quinto erro. Esse é puramente logístico, mas que tem o poder de derrubar até a solicitação mais forte: a bagunça na documentação. Olha só as armadilhas clássicas. Renda que não tem como comprovar direito, um endereço no comprovante de residência, outro na conta de luz, extratos bancários que mais parecem um labirinto. Tudo isso gera uma única coisa na cabeça do analista de crédito: dúvida, desconfiança e, na dúvida, a resposta padrão é sempre não. Ok, eu sei. Depois de ver tantos obstáculos, o cenário pode até parecer meio desanimador. Mas calma, agora vem a melhor parte de toda essa nossa conversa. A boa notícia é que nenhum desses erros é uma sentença final. Nenhum. É exatamente isso. Essa é a ideia central.
Um não hoje não é um ponto final, é um diagnóstico. Ele só está mostrando o que precisa ser ajustado na nossa vida financeira. E o legal é que para cada um desses 5 erros que a gente viu, existe uma solução. Então vamos para o que interessa, a parte prática. Como é que se constrói o caminho para o sim? Como é que a gente vira esse jogo? Com estratégia. E é isso que a gente vai ver agora. O plano de ação é bem direto. Passo 1. Quitar as dívidas. Limpar o nome é a prioridade 0. Passo 2. Reduzir o uso do cartão de crédito. Isso ajuda a diminuir aquela relação dívida/renda. Passo 3. Pagar tudo rigorosamente em dia. A consistência cria um histórico positivo e vai aos poucos subindo o score. Passo 4. Organizar a papelada. Deixar tudo pronto, checado, consistente. E o passo 5, que talvez seja o mais difícil. Ter paciência. É preciso dar um tempo para o mercado ver essas mudanças antes de tentar de novo. E essa frase, gente, ela é o resumo da ópera. A grande virada de chave é entender isso aqui. O jogo do crédito não é sobre quem tem o maior salário, é sobre quem demonstra ser o menor risco. Para um banco, acredite, um perfil organizado, previsível, isso vale ouro, muito mais do que uma renda alta, mas toda bagunçada. Portanto, a mensagem final é sobre controle. Quando a gente entende como o sistema pensa e começa a organizar a vida financeira com base nisso, a gente para de ser um passageiro torcendo para dar certo e passa a ser o piloto. E aí as chances de ouvir um sim mudam da água para o vinho. E para fechar fica essa reflexão. Olhando para a própria realidade hoje, qual seria o primeiríssimo passo para se tornar um risco menor aos olhos do mercado? A jornada para o sim começa exatamente com essa resposta.